capítulo 19. Deus tem uma palavra para você nessa noite. 1 Reis, capítulo 19. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo de número 8. Reis 19, versículo 1 a 8. Eu louvo ao Senhor, eu vejo meus irmãos, vejo vocês daqui de cima, vejo a presença do Espírito aqui no nosso meio nessa noite. Vejo o Senhor presente. Deus tem grande coisa a fazer nessa noite, irmãos. Eu tenho certeza disso. 1 Reis 19. Todo mundo achou? Amém. Vamos ver do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu poço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Poder sentar, irmãos. Aleluia. Glória ao Senhor. Irmãos, Elias, o profeta Elias. A Bíblia mostra o surgimento dos profetas na Bíblia. O surgimento dos profetas na Bíblia está ligado à falência do ministério sacerdotal. Porque os sacerdotes falham, Deus levanta os profetas. E de todos os profetas que Deus levantou na Bíblia, um dos que mais se destacam é Elias. Elias, ele não escreveu nem um livro sequer. Ele não é como Isaías, por exemplo, que escreveu um livro que contém 66 capítulos. Ele não é também um profeta como Malaquias, que escreveu 4 capítulos, um livro com 4 capítulos. Ele não escreveu nada. Mas Elias, irmãos, o ministério de Elias ocupa pelo menos 14 capítulos do livro de 1 Reis. E até um pedacinho mais adiante. E ele é um dos profetas que mais marcaram a história de Israel. Para que os irmãos tenham uma ideia, os sinais e prodígios que Elias fez, você só vê esses sinais e prodígios em 4 momentos da história bíblica. Em 4 momentos da história, melhor dizendo. Você vê primeiramente com Moisés. Os sinais que Moisés fazia eram sinais tremendos, sinais grandiosos, sinais maravilhosos. Depois você passa um período sem esses sinais, e isso retorna na época de Elias. Elias era um homem de profundos sinais, e Eliseu, seu discípulo, que veio a suceder-lhe, também sucedeu em grandes sinais. Depois você vê esse grandioso
manifestação de Deus por meio de sinais e maravilhas na época de Jesus, dos apóstolos e da igreja primitiva. E depois você vê isso na restauração do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, no século XX na Rua Azusa. Fora disso, você não tem nenhuma percepção, não tem nenhum registro bíblico ou histórico da grande manifestação de dons, tal como foi no ministério de Elias. Elias, ele tinha um chamado tremendo do Senhor, irmãos. Elias, ele foi levantado pelo Senhor para confrontar Jezabel, para confrontar Acabe, por causa da idolatria, por causa do pecado, da apostasia, por causa de tudo aquilo que Acabe e Jezabel estavam fazendo em Israel. Deus está sempre atento, irmãos, àquilo que estão fazendo, àquilo que é feito no meio do seu povo. Deus está atento nesse momento que estamos fazendo aqui. Deus está atento nesse momento o que estão fazendo em outros lugares no seu nome. Deus está atento, irmãos, a todos esses lugares ao mesmo tempo, a todas as nações ao mesmo tempo, a todos os povos ao mesmo tempo. Deus está atento em cada lugar onde está sendo levantado o seu nome. Deus está atento em cada vida. Deus está atento a cada pessoa, a cada ministro, a cada pregador, a cada igreja. Deus está atento. Deus estava atento ao que estava acontecendo com Israel e levantou Elias para combater essa apostasia. E Elias, ele teve um ministério tremendo. Ele foi usado de maneira poderosa pelo Senhor para derrotar os profetas de Baal. Nós já estivemos pregando sobre isso aqui, como Elias, no desafio do Monte Carmelo, envergonhou, derrotou os profetas de Baal, os profetas de Azera, num desafio tremendo. O Deus que respondesse por fogo seria o verdadeiro Deus, e apenas o Deus verdadeiro respondeu, que era o Deus que Elias representava, o Deus que Elias servia, o Deus que havia levantado Elias como profeta. E o final desse capítulo, final do capítulo 18, que retrata isso, mostra Elias matando os profetas de Baal. Mas essas coisas repercutiram. As coisas que fazemos no reino de Deus, quando elas são de Deus, elas têm repercussão. Isso teve uma repercussão dentro do palácio real de Acabe, dentro do palácio real de Jezabel. Jezabel ficou sabendo o que havia sido feito aos seus profetas, aos profetas de Baal, aos profetas desse falso Deus, desse demônio russido. E Jezabel, então, cheia de ira, cheia de raiva, ela diz: eu vou fazer com você exatamente o que você fez com meus profetas. Eu vou acabar com a sua vida, eu vou matar você, eu vou acabar com a tua raça, eu vou exterminar teu nome da história, eu vou riscar teu nome debaixo do céu. E a Bíblia diz que Elias então foge, ele sente medo. Elias temeu, e ele foge para salvar a sua vida. Ele foge com medo das ameaças de morte que Jezabel fez. Precisamos dizer, irmãos, exatamente o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito a ser usado poderosamente por Deus, mas sujeito também a ter os mesmos dramas, os mesmos problemas, que são os mesmos medos que Elias tinha. Elias era um homem de Deus. Ele era profeta usado pelo Senhor. Ele tinha um ministério tremendo de sinais. Mas ele estava agora acuado, estava com medo de tudo que poderia acontecer com a sua vida. Num momento de fraqueza, irmãos, num momento que Elias sentiu-se fraco, ele amou a sua vida. Ele não queria ser mais um profeta morrendo nas mãos de Jezabel. Jezabel já tinha matado tantos profetas, irmãos. Ela foi exterminadora de profetas de Jeová do Velho Testamento. Ela matava ela não tinha piedade.
ela não tinha dó nem pena. Se a pessoa confessasse que era profeta do Senhor, ela mandava matar. Ela não tinha misericórdia de nenhum deles. E Elias sabia disso. E Elias sabia, e ele pensava assim: olha, se Deus permitiu que seus servos antes de mim, seus profetas antes de mim, caíssem na mão de Jezabel e fossem mortos, porque eu sou diferente, porque eu também não posso ser entregue, porque eu também, Deus não pode escolher esse caminho para mim. E junto com o medo, esse medo nasce de uma humildade que Elias tinha. Elias não se considerava um grande profeta, Elias não se considerava o maior de todos os profetas, Elias não se considerava imune a todas as coisas, ele não tinha o que a teologia hoje ensina, a teologia dos supercrentes, onde muitos homens e mulheres estão dizendo que são imunes às coisas da vida. Hoje muitas pessoas, muitos homens e mulheres estão acreditando que por serem crentes estão imunes às doenças, que por serem crentes estão imunes às enfermidades, que por serem crentes estão imunes ao desemprego, estão imunes ao problema financeiro, estão imunes ao problema familiar. Mal algum, segundo eles dizem, chega a tenda deles, porque eles dizem: não, eu sou um crente. Só que, meus irmãos, a Bíblia diz, Jesus falando que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós vamos passar problemas, no mundo nós vamos passar angústias, no mundo, irmãos, nós vamos passar situações muito complicadas. Irmãos antes de nós, irmãos da igreja do primeiro, segundo, terceiro século da era cristã, foram degolados vivos, foram entregues para serem usados como alimento, como entretenimento de pessoas malignas no Coliseu Romano, foram entregues para servirem de iluminação na Roma Antiga por um dos imperadores mais malignos da história, chamado Nero. As pessoas hoje falam de perseguição, elas não sabem o que é verdadeira perseguição. Muitos irmãos ali entregaram com a sua vida, selaram seu testemunho com o seu próprio sangue. Hoje, irmãos, existem irmãos nossos selando com o testemunho o próprio sangue nos países árabes. Essa coisa maligna que vem desses países, esse espírito de violência, esse espírito de malignidade, essa coisa que diz: estamos matando pessoas em nome de Alá, estamos matando vidas em nome do nosso Deus, estamos sacrificando, e quem está sendo sacrificado ali são cristãos. Há uma verdadeira perseguição contra cristãos dos países árabes, uma verdadeira perseguição contra cristãos nos países que professam a fé islâmica. E nesse exato momento tem centenas, talvez milhares de irmãos nossos sendo mortos. Irmãos estão ensinando aos crentes hoje uma coisa que não é verdade, e Elias não cria nisso. Elias sabia que também ele era passível, também era passível de ser um mártir da fé, também era possível que ele selasse seu ministério com seu sangue, também era possível que seu sangue fosse derramado na terra, também era possível que ele viesse a morrer nas mãos de Jezabel. Por isso ele teve medo. Ele não se considerava: olha, eu sou um super crente. Não, ele se considerava: eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa que Deus usa, eu sei disso, mas eu somente sou um instrumento nas mãos dele. Eu sou uma pessoa que Deus abençoa, eu sei disso, mas eu somente sou um instrumento nas mãos dele. Eu sou uma pessoa que é usada por Deus poderosamente, é verdade, mas ele sabia: eu sou só um instrumento nas mãos dele. Que nós somos, irmãos, somos instrumentos na mão de Deus, não passamos disso. Somos todos servos do Altíssimo. Irmãos, é do Senhor toda a glória, é do Senhor toda a operação, é do Senhor todo o agir e o efetuar,
É do Senhor, irmãos, a realização dos seus projetos. É do Senhor o avanço do seu evangelho. É do Senhor a igreja, irmãos. É do Senhor o Espírito. É do Senhor os dons. É do Senhor a palavra. Pelo que nós, irmãos, somos apenas instrumentos na mão desse Deus. É o Senhor que faz com que a sua palavra prospere. A Bíblia diz que Deus manda a sua palavra do céu e ela percorre a terra velozmente e vai, irmãos, não volta para Deus vazia, mas antes opera para aquilo que ela foi enviada. Se a palavra abençoa vidas, é porque Deus traz essa palavra abençoadora. Se o Espírito toca os corações, é porque Ele faz o toque. Amém. Se temos grande mover do Espírito em nossos dias, agradecemos ao Espírito por isso, porque tudo vem dele, irmãos, e volta para Ele. A Ele a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Elias estava ali fugindo, e ele foge para o deserto. Ele vai se esconder no deserto, irmãos. O deserto é o lugar mais notório para alguém se esconder. Se ele quisesse se esconder, o melhor lugar era no deserto, porque era aquela vastidão imensa, aquela vastidão de areia, aquela secura sem fim. Só tinha calango no deserto, só tinha a planta típica do deserto, condições inóspitas, irmãos, para onde ele foi. No deserto, irmãos, durante o dia, a temperatura passa dos 50 graus Celsius. Durante a noite, irmãos, a temperatura recai abaixo do 0 grau. Condição completamente inóspita. Condição, irmãos, que não permite suportar a vida. Portanto, é o último lugar onde alguém vai pensar em foi se esconder. É o último lugar onde alguém vai enviar uma caravana e vai buscar esse homem no deserto. Deixa que ele está lá. E eles fogem para o deserto. Hoje, irmãos, muitos profetas estão também assim, fugindo para o deserto com medo. Muitos profetas do Senhor estão com medo, estão vivendo uma vida de fuga, estão com medo, irmãos, do que pode lhes acontecer, estão com medo da sua vida, estão com medo do que vai acontecer com eles. Muitos até estão fugindo de seus ministérios, estão fugindo de seus chamados, estão fugindo até mesmo de si mesmos. Muitos estão fugindo, muitos que hoje sabem, muitos que um dia foram chamados por Deus, e Deus chamou, e Deus confirmou no coração a chamada, e Deus acendeu a chama, e Deus batizou com o Espírito, e Deus derramou o dom, e Deus deu a operação, e Deus usou poderosamente. Por causa do medo, estão fugindo de seus ministérios, estão dizendo: Senhor, eu não quero mais, Senhor. Estão fugindo de seus chamados, porque é um espírito maligno, irmãos, tremendo, o espírito de Jezabel, esse espírito tremendo que a Bíblia fala no Apocalipse, tem contra ti que tolera Jezabel, um espírito de feitiçaria poderoso, um espírito do erro poderoso, um espírito poderoso, um espírito maligno poderoso, que se tem levantado em nossa geração, que vem trazendo caos, vem trazendo confusão, vem trazendo violência e vem trazendo apostasia. Hoje, irmãos, muitos profetas do Senhor estão desanimados frente a esse maligno espírito, que infelizmente entrou em muitas igrejas, que assumiu posição de trono em muitas igrejas, que está entronizado em muitos lugares que tem nome por igreja. Veja que Jezabel estava no trono de Israel, Israel era o povo de Deus. Assim esse espírito, que exatamente como
próprio Satanás busca colocar seu trono no meio do povo de Deus. A Bíblia diz, falando sobre que esse querubim da guarda, que ele queria sentar-se, colocar seu trono no meio da congregação. Exatamente é esse Espírito. E esse Espírito, irmãos, vem empoderando ministérios, ele vem empoderando igrejas, ele vem trazendo imensa quantidade de recurso financeiro, ele vem trazendo imensa quantidade de recurso espiritual, ele traz abundância de sinal e prodígio da mentira. Nós vemos hoje coisas tremendas acontecendo, irmãos. Nós vemos coisas tremendas. O erro está se espalhando a velocidade imensa. Você olha para esses lugares, para esses ministérios e diz, meu Deus, como pode? Como pode isso estar tão rapidamente, crescer tão rapidamente, e de tão vento em pouco? Hoje, irmãos, o conselho de Gamaliel não é mais válido. Gamaliel, quando perguntado acerca dos cristãos, disse, deixe, se for de Deus, vai seguir, se não for de Deus, não prospera. Mas, irmãos, o que nós vemos hoje é que aquilo que não é de Deus tem prosperado grandemente, tem avançado grandemente, tem se expandido grandemente. Há, irmãos, sinais da mentira sendo operados. Há hoje verdadeira feitiçaria. E esse Espírito, irmãos, que prepara o caminho para a vinda, você sabe de quem? Do iníquo, que a Bíblia chama. Esse Espírito, irmão, prepara a presença de não outro, prepara a vida de não outro que não o anticristo. Irmãos, o anticristo está preparando a sua vinda, e o espírito de Jezabel está preparando a vida do anticristo. Ele está preparando, irmãos, uma manifestação desse ser, dessa pessoa que irá, irmãos, fascinar as nações com seu poder, irá fascinar as nações com seus sinais, irá fascinar as nações com seu diálogo, com sua eloquência, com seu carisma, com sua forma de agir e de lidar com todos os problemas. Esse espírito maligno vem preparando a vida desse Nico. Esse Nico que, segundo a Bíblia, vai se levantar segundo a eficácia de Satanás, que vai se levantar segundo a Bíblia com todos os sinais e prodígios da mentira. Irmãos, a coisa vai ser está ficando tão séria, que nós podemos, exatamente como João dizia em sua primeira epístola, nós podemos dizer como hoje, porque nós estamos profeticamente vivendo a mesma coisa que João vivia na sua época, ou seja, a última hora. João falava acerca dessa última hora, ele dizia em 1 João capítulo 2, versículo 18, filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouviste que veio o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. É a última hora, é um tempo crítico, irmãos, que estamos vivendo na face da terra. É um tempo crítico que a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vive na face desta terra. É um tempo tremendo, irmãos. João disse que muitos anticristos têm levantado. Existem hoje, irmãos, muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, muitos falsos apóstolos, muitos falsos bispos, muitos falsos obreiros, muitos falsos cristos, que João reputa como arautos do anticristo. Um espírito que vem atuando, um espírito dominante em muitas formas e pessoas, um espírito, irmãos, que não atua na possessão, que atua de uma maneira superior, atua na opressão, atua na manipulação, atua no engano, que é muito pior do que os espíritos que atuam na possessão.
Hoje, irmãos, vivemos uma época de opulência. Tudo aquilo que Lutero combateu na época da Reforma Protestante está aí de novo. Tudo. Parece que todo o trabalho de Lutero foi jogado por terra. Lutero, irmão, se levantou pregando contra a apostasia da igreja de sua época, do enriquecimento de religiosos em nome da fé, da opulência da igreja de Roma, da feitiçaria que havia dentro da igreja, com a falsa doutrina do purgatório. Levantou-se principalmente contra o costume e a prática da igreja de negar o texto sagrado aos fiéis. O texto sagrado era de propriedade exclusiva do clero, ou seja, a interpretação do que é de Deus e que não é via do clero. Ninguém podia conferir nada com as escrituras, tinha que aceitar a palavra do clero. E hoje, irmãos, vivemos a mesmíssima coisa. Nunca, irmãos, se viu ministérios tão ricos e opulentos se levantando, tantos pastores enriquecendo às custas do evangelho, tantos ministérios, irmãos, com tanto poderio econômico, que faria a igreja de Roma, na época de Lutero, se corar de vergonha. E mais do que nunca, ainda que tenhamos liberdade, temos uma Bíblia. Hoje há pouca leitura da palavra, há pouca leitura da Bíblia, há pouco estudo bíblico, há pouca luz não dada pelo Espírito, porque o Espírito Santo mais do que nunca tem jogado luz, mas porque, irmãos, há verdadeiros lugares onde as trevas dominam, há verdadeiros lugares onde as trevas imperam, há verdadeiros lugares, irmãos, onde Satanás tem o seu trono, exatamente como na igreja de Apocalipse, numa das 7 igrejas da Ásia Menor, onde Satanás tinha seu trono. Nunca, irmãos, os crentes foram tão relaxados com a leitura da Bíblia. Nunca, irmãos, eles foram tão desprezadas as Escrituras no meio daqueles que se dizem povo de Deus como nos nossos dias. Hoje, irmãos, parece que a palavra de pastor é superior à da Bíblia. Hoje parece que o que eles falam é maior do que o que Deus fala. Temos exemplos terríveis, irmãos, no nosso meio, no meio evangélico brasileiro. Quem sabe até mundial, Deus o sabe. Onde pessoas estão distorcendo as Escrituras para validarem os seus métodos antibíblicos. E como os crentes não leem a Bíblia, vão concordando, vão dizendo amém ao que esses homens dizem. Diante de um tremendo poderio político e econômico, irmãos, exatamente como Roma. A igreja de Roma, ela detinha poder sobre o poder temporal. Ela tirava e colocava rei, tirava e colocava político, tirava e colocava pessoas no ministério do rei, e até o próprio rei. Hoje, irmãos, a igreja está enfunhada, está chafurdada na política, está dizendo para Deus: Deus, eu tenho poder. Está dizendo para Deus: Deus, eu tenho poder porque eu influencio a política, eu influencio a economia, eu tenho poder econômico, eu tenho marketing, canais e mais canais de televisão, homens, irmãos, sem uma palavra, homens sem um ministério, homens sem um chamado, homens sem a pregação do Evangelho, homens que não conhecem nem a Deus que eles tanto falam, estão, irmãos, hoje na televisão pedindo recurso,
pedindo dinheiro para continuar na televisão, televangelistas. E dizia que é televangelista, irmãos, é um problema com o termo evangelista, porque são tele, mas não são evangelistas. Eles estão na tele, mas não são o evangelho, não pregam o evangelho, não ensinam o evangelho. Ensinam apostasia, pessoas com sinais sobrenaturais da mentira. Por causa disso, irmãos, muitos servos do Senhor, com real chamado, vão sucumbir desistindo do seu ministério. Às vezes desistem até da própria vida, você sabia? Pessoas que pensam em largar tudo, pessoas que pensam em desistir, pessoas, irmãos, sérias, com o chamado sério de Deus, pessoas que Deus vocacionou, estão hoje, irmãos, que está desanimados, dizendo: Deus, onde está, Senhor? Onde está a tua mão sobre mim? Pessoas estão dizendo: Senhor, tu me chamou, Senhor. Senhor, onde está, Senhor, a confirmação, Senhor, da obra das minhas mãos? Pessoas estão cansadas de lutar contra esse espírito e não verem muito resultado. Pessoas que passam continuamente aperto financeiro, ministérios, irmãos, que passam aperto financeiro tremendo, pastores integrais na obra que passam aperto financeiro, e ainda vem seus ministérios sendo divididos,